Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa terça-feira. Toda terça-feira às 19 horas você tem um encontro marcado comigo. E hoje a gente vai trazer um tema bem especial. Toda terça-feira eu trago conteúdos de engenharia de verdade aqui para você, principalmente os assuntos que estão relacionados à área do pós-obra, da assistência técnica. Hoje eu quero falar por que, gente, poucos engenheiros eles se posicionam nessa área do pós-obra. Por quê? E você sabia que essa área, por ter poucos profissionais, ela tem grande oportunidade para aquele que entender, que se identificar e se preparar para atuar nessa área? É verdade. Então eu quero que você comenta aqui no chat o que é que você acha, né? Você é um profissional que se posiciona ou não no pós-obra? Você é um engenheiro, você é uma engenheira que entende que o pós-obra é uma área promissora? Comenta aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Gomes, cristã, engenheira civil, com a especialidade na parte da engenharia pós-obra e criadora do método pós-obra. Hoje eu quero trazer para vocês esse tema, tá? Que é bem interessante porque está faltando profissionais para atuar no pós-obra, para atuar na assistência técnica de construtoras, certo? Eu digo isso porque hoje eu atuo para construtoras e eu vejo falta de profissionais capacitados. Eu vejo construtoras precisando de engenheiros, de engenheiras que tenham formações técnicas para atuar nessa área, tá? E o pós-obra, ele é uma das áreas que eles causam o maior risco para a construtora. Você sabia disso? É na fase do pós-obra, onde vão acontecer aqueles problemas que não foram resolvidos na época de obra ou que passou despercebido na época da obra. E aí, tudo aquilo que é corrigido depois que está pronto, ele gera um custo maior para a construtora. Se é uma área aí que é tão interessante, né, porque fala de custos financeiros, por que será que poucos profissionais se interessam em atuar nela? Você sabia que existem 3 razões para isso? Razões culturais, razões técnicas e razões emocionais. Nem todo profissional, nem todo engenheiro, nem toda engenheira está preparado emocionalmente para atuar na assistência técnica, tá? E o mais interessante é que essa resistência está escondendo oportunidades relevantes para profissionais que se destinam a atuar nessa área, se destinam a atuar com técnica, com padrão, com método. Então, se você é engenheiro, engenheira, se você está aqui comigo e se você acha que é interessante essa área do pós-obra, fica aqui, porque eu quero te mostrar pontos que quando você acabar essa aula de hoje, vai destravar a sua mente. A sua mentalidade vai ficar outra e você vai entender o quanto essa área é promissora para você. E nesse nosso encontro de hoje, tá? Não vou me delongar muito, então fica aqui até o final, porque eu vou trazer 5 pontos importantes. Primeiro, eu quero que você entenda por que os engenheiros evitam o pós-obra. Segundo, eu vou trazer onde é que está o risco financeiro real, tá? Onde é que está o risco financeiro que só aparece na assistência técnica? Eu vou te mostrar. O terceiro, o erro estrutural das construtoras, tá? Onde é que as construtoras erram nessa parte do pós-obra? O quarto, a oportunidade, a grande oportunidade que quase ninguém enxerga, tá certo? Por que será que quase nenhum profissional quer enxergar essa oportunidade? E por último, como isso pode se transformar num posicionamento estratégico para você? Então, fica aqui até o final para mudar a sua mente e você entender, a olhar para essa área da engenharia, que poucos profissionais estão olhando, tá?
E eu quero começar por um ponto que quase ninguém olha. Eu quero começar dizendo para vocês que o maior risco dos problemas que acontecem no pós-obra está na fase da obra. Quando você entrega um empreendimento, quando você entrega um imóvel, o cliente já sabe que aquele imóvel ele vai ter a garantia de 5 anos. Isso ele entende porque existem leis, existem normas que falam sobre isso. É a responsabilidade da construtora perante o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e as garantias contratuais. Quando a gente fala do Código Civil, no artigo 618, é claro, onde fala que a construtora tem a responsabilidade quanto à segurança e à solidez daquela obra durante os 5 anos depois da entrega do imóvel. Tá? Então, isso está escrito no Código Civil. Já no Código de Defesa do Consumidor, ele fala daqueles vícios aparentes, daqueles vícios ocultos, que não é fácil de se identificar no momento da vistoria da entrega. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele respalda o usuário quanto a essa proteção. Aparece um vício. Eu estou numa situação, até nesse apartamento que eu moro hoje, que foi colado um piso sobre piso. Essa aplicação não foi feita de forma correta, porque em pouco tempo o som já começou a ficar cavo, já começou a trincar o piso, enfim, ele não deve ter utilizado a argamassa colante adequada, ele não utilizou a técnica adequada para fazer essa colagem de piso sobre piso. E aí, quando a gente for entregar esse imóvel, o que é que a gente tem que apontar? Que não é a minha responsabilidade, porque foi um vício oculto que veio aparecer depois que eu comecei a me mudar. Mas eu me respaldei, eu tirei fotos, eu estou fazendo todo um relatório técnico para que quando a gente for entregar, a gente entenda. O dono do apartamento entenda que está falando com uma pessoa que conhece do assunto. Então, veja só, existem situações que o cliente pode não entender, mas você, como um profissional técnico, você sabe se é um vício oculto, se é um vício que não foi visto na época da obra e que apareceu com o tempo. E aí você sabe dar o respaldo que a construtora precisa, né? Seja se for para a construtora corrigir, ou seja se for de responsabilidade do cliente, tá certo? Então, a obra, ela não encerra para o engenheiro depois daquele momento que encerrou a obra e ela entregou. Ele ali pode até entregar a obra, mas ele ainda vai ficar com a responsabilidade sobre essa obra durante esse período de 5 anos ou do prazo de vida útil de projeto, que trata-se de vício oculto, de vício construtivo, tá? Outro ponto importante é que a maioria dos conflitos envolvem vícios construtivos. A maioria, gente. A maioria dos conflitos envolve problemas de infiltração, problemas de impermeabilização, problema de deslocamento de revestimento, problemas de esquadria, tá certo? Aí muitas vezes não são falhas graves, não são. Às vezes o conflito acontece pela forma como foi resolvido, tá? É a forma como ele é tratado, é a forma como ele é comunicado que pode desencadear num processo jurídico, tá certo? Não é o problema em si, é a maneira. Por isso que eu trato muito aqui, nos meus treinamentos, nas minhas aulas, a parte humana da engenharia, tá? A patologia das construções, né, é a ciência mais humana da parte de exatas. E na minha aula de assistência técnica, no meu treinamento, lógico que a gente fala da parte técnica, mas eu trago muito o como tratar o cliente. E eu trago também como você se posicionar para você se valorizar e você ganhar mais dinheiro, tá certo? Outro ponto que ninguém comenta, tá? É que essa parte de retrabalho, que geralmente acontece no pós-obra, ele pode representar até 12% do custo da obra. Isso mesmo.
Você sabia que isso é um custo, que as construtoras não embutem isso quando eles estão fazendo a projeção da obra, o orçamento da obra, eles não embutem o custo de pós-obra. E estudos da qualidade comprovam que esses custos de pós-obras, eles chegam até a 12%. Isso varia de obra, tá? 5%, 8%, 10%. Então, isso envolve que a construtora está perdendo dinheiro. E veja, se uma construtora perde 10, 12%, ela compromete a sustentabilidade da sua obra, da sua empresa. Ela está comprometendo, tá certo? E esse problema, ele só aparece depois. Muitos problemas desses, durante a obra, ele não é visto. Às vezes, é passado despercebido pelo setor da qualidade, pelo setor da engenharia, e o problema, né? E o risco financeiro vai acontecer na construtora logo naquela fase do pós-obra, naquela fase da assistência técnica. E muita gente não quer se posicionar, muito engenheiro não quer se posicionar, tá? Então, isso, assim, é falta de cultura, é falta de preparo, tá? Porque um engenheiro, quando ele é preparado, quando ele sabe se posicionar tecnicamente, emocionalmente, quando ele sabe o passo a passo, tem tudo organizado na sua mente. Então, assim, é um setor que, eu lhe digo, tá? É um setor de você fazer a sua carreira profissional. Todo engenheiro, quando se forma, né, é comum eles quererem já ir para a obra. Até porque na faculdade, quando a gente está lá estudando, a gente é treinado ali para construir, né? Construir a execução, os processos, os sistemas. A gente não é treinado a fazer a entrega da obra assertiva, a elaborar manuais, a atender cliente, não é treinado a fazer as vistorias, as inspeções, tá? O que a gente aprende é o que é concreto, né? É o que aparece, é a obra, tá? E a obra, ele gera glamour, gera foto, gera aplausos, gera reconhecimento, muitas vezes placa de obra. Quem é um engenheiro de pós-obra que recebe uma placa porque resolveu os problemas? Nenhum, né? Eu mesmo nunca recebi uma placa, porque resolvi os problemas da obra. Mas o engenheiro da obra, na época da entrega, naquela festa, naquele momento, ele é reconhecido, né? Ele é ovacionado, aplaudido, como aquele herói que construiu aquilo tudo. Mas quem atua no pós-obra, ele atua para resolver de forma estratégica. É isso que eu quero que você coloque na sua mente. Você não vai ser aplaudido, você não vai ser reconhecido se você estiver ali só apagando incêndios. Se você só for ser aquele engenheiro com a mentalidade de estar ali, só recebe os chamados, vai lá, corre, resolve, passa o dia para lá e para cá, passa o dia para lá e para cá e não fica resolvendo de forma estratégica. Então, quando a gente fala de engenharia, né? O que é que vocês querem mais? Querem construir. Mas eu quero trazer aqui para vocês, tá? Que quem domina o pós-obra, né? Quem age de forma estratégica, você está envolvido na construtora para reduzir os custos financeiros da construtora. Então, você vai aumentar a margem da construtora. Imagina sobre isso. Você está trabalhando a reputação da construtora. Cliente satisfeito, cliente que é valorizado, cliente que é tratado com respeito, de dar a satisfação, de comunicar, de fazer relatório, de deixar ele por dentro de tudo que você está fazendo, de todos os processos, você está fazendo com que ele fale bem da construtora, mesmo ele tendo um problema. Então, você está alimentando a reputação da construtora. Você implantou padrões, processos, então você está falando de uma padronização técnica. E quando você recebe um chamado, você analisa ali de forma estratégica para entender se aquilo é um problema de projeto,
de material, de execução, ou se foi de uso. Então, você é um gestor estratégico. E se você é estratégico, você trabalha com a prevenção. Então, sabe aquelas recorrências? Elas vão ser diminuídas, porque quem previne diminui problemas. Quem previne diminui os riscos da construtora. Quem previne diminui os custos, tá? Isso não é uma ilusão profissional. Muitos acham que crescer na engenharia é só pegar um monte de obra. É aquele engenheiro que trabalha na construtora que tem 5 obras, 6 obras. Mas o crescer de fato na engenharia é você assumir responsabilidade. Sabe aquela responsabilidade técnica? Sabe aquela responsabilidade que te valoriza? É o que realmente vai fazer você crescer na engenharia. Gente, responsabilidade não está apenas você executar. Responsabilidade está também na capacidade que você tem de resolver aquele problema e o melhor, de fazer com que aquele problema que aconteceu não aconteça nas outras obras. Você sabe que você pode ser aquele profissional que vai identificar os erros de obra. Não é só identificar para acusar. Isso não é um profissional de valor. Um profissional que se valoriza quando ele identifica, ele estuda aquele problema para que aquele problema não aconteça nas outras obras, tá? Isso é maturidade técnica, isso é profissional técnico, profissional estratégico. Então, enquanto muitos buscam aí a sua visibilidade na obra, existe hoje muitos profissionais buscando esse domínio no pós-obra. Como dominar a assistência técnica de forma estratégica? E quando a gente fala da assistência técnica do pós-obra, existe pouca concorrência. Então, se torna uma concorrência mais qualificada. Então, existe espaço para você se posicionar, tá bom? O pós-obra, eu vou dizer para vocês, ele não dá para você aquele palco. Mas sabe o que é que ele te dá? Poder técnico, poder decisório, poder estratégico. Na obra, olha a diferença, preste atenção. O que é que você controla na obra? Um cronograma, onde que você tem que cumprir aquele cronograma. Se você vai atuar no pós-obra, você vai controlar a gestão e os riscos. Você vai fazer a gestão de riscos na construtora. E quem controla risco está controlando o futuro da construtora. Isso muda, gente, de conversa. Isso muda o seu valor na construtora. Isso muda o seu valor na obra. Isso muda o seu valor como profissional. Você está falando de mudar os problemas da assistência técnica, tá? Agora existe um medo que valoriza os profissionais, tá? Muitos engenheiros, eles têm medo de assumir uma culpa que não é dele. E aí? Você é um desses engenheiros? Está fazendo sentido essa aula para vocês? O que é que vocês estão entendendo? Se estiver fazendo sentido, comenta aqui com a gente. Vai fazendo seus comentários. Se vocês quiserem se aprofundar cada vez mais desses conteúdos, na descrição dessa aula tem o link do meu grupo de WhatsApp. Se você ainda não participa do meu grupo de WhatsApp, eu te convido, vai lá, clica no link, entra no meu grupo, que aí toda semana eu passo as informações de lives, eu passo materiais, eu passo informações de eventos, as novidades, as oportunidades, alguma situação relevante que acontece na assistência técnica, eu trago para vocês. Então, se você ainda não faz parte do meu grupo, corre lá agora e clica no link para ficar mais próximo da gente, tá certo? Então, muitos profissionais, eles têm medo de assumir culpa, ele tem medo de assinar um relatório, tá? E aquilo virar uma culpa contra ele. E aqui eu estou formando profissionais para ser aquele profissional seguro, para ser aquele profissional que sabe atuar, que sabe fazer o estudo correto daquela situação para poder dar o diagnóstico correto. Analisa de forma assertiva e não vai ficar com culpa, tá? Tem medo de assumir riscos jurídicos. Olha só, se você tem
uma metodologia, se você tem fluxos, se você tem critérios, você vai saber elaborar relatórios. Gente, relatórios técnicos, ele é poderoso. Relatório técnico faz a diferença. Quando você recebe um chamado, você já tem que fazer a abertura de um relatório técnico. Existem chamados lógicos, que são coisas simples, e não precisa, tá? Você consegue no sistema já fazer todas as observações. Mas existem situações que precisa sim ter um relatório técnico, com a abertura do chamado assertiva, com a triagem que foi feita. Você vai fazer uma triagem baseada em documentos, que eu já falei aqui em aulas anteriores, que eu falo também no meu curso de treinamento de forma mais detalhada. Você vai fazer a visita técnica de forma assertiva, você não vai na cega, você vai saber o que olhar, o que não olhar, o que perguntar, o que fazer, o que não fazer nessa visita técnica. Depois você vai analisar para poder dar o diagnóstico e relatar tudo. Quando você relata, você se assegura juridicamente. Agora, a ausência de relatório, sim, lhe causa risco jurídico, tá? Porque nada daquilo que é documentado, você consegue provar. E se você documenta com respaldo técnico, com respaldo normativo, você está ali respaldado de problemas maiores, tá? Medo de assinar relatório, não é esse profissional que a gente quer, tá? O que faz você agir dessa maneira é a falta de uma metodologia, é falta de processos, é falta de procedimentos, tá certo? A ausência de método, a ausência de registro, a ausência de relatórios, a ausência de estratégias vai deixar você sendo um profissional inseguro na assistência técnica. E aquele que é inseguro, ele é visto tanto pelo cliente como pela construtora. Então, eu estou aqui falando para profissional que vai se posicionar de forma segura, vai passar confiabilidade para o cliente. O cliente vai falar bem de você e a construtora não vai querer te perder, tá? Então, a maior parte dos medos acontecem por falta de uma metodologia, tá? E o problema no pós-obra, deixa eu trazer aqui para vocês, e o problema no pós-obra é a falta de método. É a falta de método. Eu digo isso porque quando eu atuei em construtora, na primeira construtora que eu atuei, não tinha método, não tinha nada. E hoje eu estou entrando em construtoras para estruturar o setor, que não tem nada, gente, que não tem um fluxo, que atende os chamados pelo telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, tá certo? Não existe uma classificação técnica, não existe. O que é que aconteceu? Por que aconteceu esse problema? Tá? Não sabe. Muitos resolvem só o sintoma, não vai investigar a causa, que é uma das ações que é necessária para quem atua no pós-obra, para quem atua na assistência técnica. Não tem dados nenhum, não tem indicadores, não tem uma análise de reincidência, não sabe se já teve um chamado desse apartamento, se teve de outro. Olha só, não confia na cabeça, não. A cabeça da gente, ela é falha. A gente, quando entra na assistência técnica, atende 1.001 clientes, dependendo do porte da construtora. Então, como é que você vai saber que aquele chamado ele é novo? Como é que você vai saber se esse chamado nunca teve antes, num outro momento? Então, por isso que existem os indicadores para fazer a análise daquela unidade, ver se teve se esse serviço é reincidente ou não, tá? Não existe relatórios, não existe nada padronizado, tudo é dado de boca, de recado, no WhatsApp, tá? Aí eu digo a vocês, certo? Sem uma metodologia clara, o pós-obra, ele vira um caos. Ele vira aquele setor caótico que ninguém quer, lógico. Quem quer trabalhar em um setor que só tem reclamação, que só tem problema? Lógico que vive correndo para lá e para cá, tá? Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Se você implanta uma metodologia, aí você vai virar
aquele profissional expert, aquele profissional que tem uma inteligência organizacional. É o profissional estratégico. Você tem que sair, gente, dessa cadeira de operacional e passar para o estratégico, o profissional que tem aquela visão mais ampla, tá? Lógico, resolvendo o problema do cliente, mas resolvendo de forma assertiva, no passo a passo correto, como ele precisa ser resolvido, tá certo? A engenharia, ela não ensinou, como eu falei até logo mais cedo um pouquinho, tá? Ninguém sabe da faculdade entendendo sobre assistência técnica. Alguém aqui que já é formado ou se você estuda ainda, na sua graduação, falam do setor de assistência técnica? Ele fala como atender um chamado de forma assertiva, como aprende a gerir conflitos, aprende a analisar estrategicamente cada chamado, aprende sobre patologia das construções, aprende sobre como prevenir litígio, aprende como, em caso de uma ação judicial, como se sair, como resolver, tá? A faculdade, infelizmente, ela não ensina isso. Eu digo isso, eu estudei 5 anos no meu curso de engenharia, eu não saí entendendo nada de assistência técnica. E chegou para mim a oportunidade de atuar na assistência técnica. Foi na assistência técnica que eu me descobri como engenheira, tá? A faculdade não me ensinou isso e não ensina a proteger o que foi construído, ela não ensina. A faculdade, ela não ensina a como fazer as manutenções do imóvel, ela não ensina a importância de um manual de uso e operação e manutenção, que é o manual do proprietário e o manual do síndico, que a gente que atua na assistência técnica no pós-obra, a gente tem que entender esse documento. Hoje eu tenho uma vertente da minha empresa que trabalha com a elaboração desses manuais. Eu vendo esses manuais para construtoras. E aí, nesses manuais, a gente coloca exatamente o que precisa tanto o cliente saber como a construtora. A gente tem esse respaldo, tá? Tudo baseado em normas. Não é só no meu conhecimento, não é só na minha experiência de 13 anos de obra. Não, é baseado nas normas técnicas, na norma que rege o manual, tá? Aí eu quero dizer aqui para vocês, ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Engenharia, construir, tá? Ele é prazeroso. Construir, ele é favorável, ele é confortável, tá? Você acaba uma obra e vê aquela obra, né? Você se orgulha. Eita, aquela obra ali foi construída por mim. Agora eu vou dizer uma coisa. Investigar erro, ele exige uma maturidade técnica muito grande para você profissional. E é na análise da falha da construtora que você sai evoluindo os processos, os padrões, que você vai sair reduzindo as reincidências, os retrabalhos e, consequentemente, você vai fortalecer a marca. Você vai fortalecer a marca da construtora, mas você vai se fortalecer também como profissional. Atrás da construtora tem o profissional. E quem é aquele profissional que atua na assistência técnica, que está trazendo aqueles problemas para a gente ser prevenido nas próximas obras, tá certo? Então, pós-obra, ele não é um setor de culpa, ele é um setor de aprendizado. E ele é uma engenharia, se você atua no pós-obra, é essa engenharia técnica que você precisa para aprender como lidar com as falhas, com maturidade técnica, tá? Então, a oportunidade que poucos profissionais veem. Agora é hora da gente virar o jogo, tá? E quem domina o pós-obra é aquele profissional que consegue reduzir todos os processos, reduzir o retrabalho, gera banco de dados para a construtora, eleva o padrão construtivo e cria um diferencial
competitivo. Isso não é custo, gente. Isso é estratégia. Construtoras maduras, profissionais que trabalham em construtoras maduras, não vive só apagando o incêndio. Não vive ocupado o dia todo correndo para lá e para cá. Eles aprendem a resolver todos esses processos. Então, aproveita, anota isso aí. Pensa sobre cada um desses itens. Pensa. Reduzir processos, reduzir retrabalho. Anota, faz um print aí dessa tela, que eu quero que você, a partir de amanhã, já comece a atuar com essa postura dentro da construtora que você trabalha, tá? E aí, milhares disputam obras, a gente sabe disso, tá? O mercado de execução chega a estar saturado de tanto profissional que termina o curso de engenharia e vão para obras. Agora vão despreparados, tá? Vão para obras se iludindo, achando que vão ficar ricos. Mas o mercado do pós-obra, ele está aí, tá? E tem poucos profissionais dominando essa área. E quem domina a assistência técnica, ele vai se destacar no mercado. Vai. As construtoras estão buscando, entendendo o quanto eles precisam estruturar esse setor. E eu digo isso até porque as construtoras me pedem profissionais. E eu digo aqui nas aulas, eu quero indicar você como aquele profissional para atuar nas construtoras, tá? Como aquele profissional técnico, maduro, que sabe se posicionar de forma estratégica. E o futuro da engenharia não é só concreto e cronograma não, tá? O futuro da engenharia é você prevenir os riscos, é você saber fazer as gestões de risco, é você saber fazer toda a parte de rastreabilidade dos processos, né? Você ter aquela postura técnica, é você agir com governança técnica, você realmente fazer com que o cliente tenha aquela experiência dentro do canteiro de obras, tá? O pós-obra está no centro dessa transformação. O pós-obra não pode ser visto como o setor de problemas. Ele é o setor de inteligência da construtora. Enquanto muitos fogem do problema, enquanto muitos estão aí fugindo do problema, sabe o que é que está acontecendo? Poucos profissionais estão construindo autoridade. E a minha pergunta para você, que está aqui comigo até agora é: você quer ser mais um engenheiro de obra? Ou você quer ser um profissional que vai proteger a construtora contra esses prejuízos que são invisíveis e quase nenhum profissional vê, tá? Eu vou te dizer uma coisa, o futuro da engenharia não está só em construir não, tá? Está em você se proteger. Quem entende isso, sai na frente. Quem entende isso, sai na frente. Se você quiser entender mais sobre o pós-obra, eu tenho um treinamento que é o método pós-obra. Aqui na descrição dessa aula também tem um link que fala desse meu treinamento. Então, se você vê que fez sentido e quer conhecer mais de perto o que é que eu abordo nesse treinamento, então vai lá, clica e qualquer dúvida você fala com a minha equipe de suporte no WhatsApp, tá certo? Gente, a gente termina mais uma aula de terça-feira. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fica com Deus, que Deus abençoa a vida de cada um de vocês, que abra as portas e dê sabedoria para você fazer a escolha certa. Até a próxima terça.